Olá, queridos amigos, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez para dar início a mais um bloco de aulas de biologia. Nesse momento, nós vamos começar com a nossa aula de histologia. Dentro desse bloco, nós veremos assuntos como tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso, tecido muscular, ou seja, nós vamos ver todos os tecidos que são relevantes e que são importantes para a nossa prova, para o nosso certame. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Diego Feitosa e vamos direto ao assunto da aula de hoje, ok? Vamos para o slide. Estamos aqui, olha, com a nossa tela de abertura, histologia animal, tecido epitelial. Antes de eu começar a falar de tecidos especificamente, eu preciso falar com vocês rapidamente sobre o surgimento da multicelularidade. Quando, como, onde, por que aconteceu o surgimento de organismos que são multicelulares. Porque só dessa forma, só entendendo como são os organismos multicelulares, é que a gente entende como que os nossos tecidos eles se dão, como que os nossos tecidos eles se organizam. Então, volta aqui rapidinho para mim, para eu te contar uma história. O que acontece é o seguinte, no início, logo na formação dos primeiros organismos, a gente viu isso na aula de origem da vida, o primeiro organismo que surgiu, ele era uma célula simplória, uma célula procarionte, uma célula que não tinha muito desenvolvimento. A gente chamou de coacervado e ele era originado pela aglomeração de moléculas orgânicas naquele mar primitivo. Essa parte você já viu na aula de origem da vida. Com o passar dos milhões e milhões de anos, a gente acredita que lá por volta do pré-cambriano, aconteceu um fenômeno que nós estamos aqui analisando, que é justamente o aparecimento dos primeiros seres multicelulares. Como surgiram esses primeiros seres multicelulares, nós não temos certeza ainda. Existem três teorias que trabalham com essa ideia. A teoria da celularização, a teoria da simbiose e a teoria que a gente vai falar, que é a mais aceita, que é a teoria colonial. O que diz essa teoria colonial e que é a mais aceita? Ela diz que os primeiros organismos vivos, provavelmente, eles foram originados de uma aglomeração de indivíduos unicelulares da mesma espécie que foram se aproximando e foram gerando uma estrutura que manteve-se organizada, que se manteve unida. E dessa forma, tivemos o primeiro tecido, ou melhor, o primeiro ser multicelular sendo formado. Os nossos tecidos, eles são muito mais específicos. Por exemplo, um tecido nervoso é um conjunto de células que trabalham com uma determinada função dentro de um determinado órgão para determinada função, literalmente falando. Então, é um pouco diferente de o primeiro ser vivo multicelular. Justamente porque esse primeiro ser vivo multicelular, ele tinha um conjunto de células e cada uma fazia uma determinada função daquele organismo. Não teria tecidos separados, eram só conjuntos de células separadas entre si. Atualmente, existe um organismo chamado de Volvox. Esse organismo é um conjunto de algas que mantém uma certa adesão, mas, mesmo assim, existe ainda uma certa individualidade entre essas células. E vou mostrar para vocês aqui no slide como é que é esse indivíduo. Olha só, esse que está aqui na direita, que eu estou apontando, é o Volvox. Olha só, é uma alga colonial constituída por uma esfera oca, ok? De pequenas células biflageladas unidas por uma matriz gelatinosa. Ou seja, nós temos aqui no desenho, na imagem, exatamente esse tal de Volvox. Aqui, por exemplo, tem um Volvox. Então, e cada bolinha verde dessa, das pequenas até as maiores que a gente está vendo aqui, são aglomerados de organismos, aglomerados de células que formam um organismo único. Vamos entender essa teoria colonial que está sendo mostrada aqui para você. Um exemplo dela funciona da seguinte forma. Aqui eu tenho um protista flagelado unicelular. Se ele começar a se agregar com vários outros organismos também unicelulares iguais a ele, pode ser que nós tenhamos uma estrutura, exatamente como o Volvox é, como a esfera oca aqui no meio, e nós teremos dessa forma um agregado que poderá ou não se especializar.
No exemplo 4, ou no momento 4, observa que essas células que aqui estão sendo demonstradas, elas se especializaram. E aí, por exemplo, se elas se especializarem em reprodução ou se elas se especializarem em nutrição, nós teremos a formação de tecidos, de dobramentos que podem levar a tecidos diferentes, que é o que a gente vê aqui no momento de número 5, olha, um dobramento acontecendo e aí, dessa forma, a formação de um determinado tecido. Volta aqui para mim. No nosso organismo, isso acontece também. No nosso organismo, quando estamos no período de embriogênese, de formação do nosso corpo, né, quando tem o zigoto sendo formado e o desenvolvimento desse zigoto que vem posteriormente, ocorre esse dobramento que você acabou de ver aqui no exemplo no momento de número 5. Nós temos um dobramento que nos transforma em blástula, depois que nos transforma em gástrula, e aí outros dobramentos que acontecerão no estágio de neurula, até a gente chegar na formação de órgãos, na organogênese. Ou seja, essa teoria é a mais aceita porque ela é a que mais parece com o processo, o procedimento de formação de tecidos atualmente, beleza? Mas as outras teorias também estão aí para serem discutidas. Teoria da celularização e teoria simbiótica, que falaria aí que a simbiótica é organismos de espécies diferentes que se juntaram, e a da celularização seria uma célula que, ao crescer demais, formou um sincício, uma estrutura cheia de núcleos, e depois esses núcleos foram individualizados. Beleza? Então, dessa forma, a gente viu como que foi o surgimento da multicelularidade. Para que é importante ver isso? Para que é importante eu falar isso? Para que você entenda como que os nossos tecidos, eles se comportam, quem são os nossos tecidos e para que estudar exatamente esses tecidos. Vamos lá para o slide? Olha só, aqui a gente tem uma amostra, né, dizendo aqui, olha, tecidos são ou é um conjunto de células diferenciadas de mesma função. Então, por exemplo, no tecido nervoso, nós encontramos células como neurônios, células como astrócitos, células como oligodendrócitos, ou seja, são células que são até relativamente diferenciadas, mas elas têm uma certa função, que no caso do tecido nervoso é permitir que aconteça a transmissão do impulso nervoso. Quem tem tecido nesse planeta Terra é o pessoal do reino animal e o pessoal do reino vegetal. Volta aqui para mim. Quando o indivíduo ele está se desenvolvendo lá na embriogênese, volto a falar desse assunto. Esse assunto agora vai ser recorrente. O zigoto ele começa a se proliferar, começa a se multiplicar, forma blastômeros, depois forma mórula, forma blástula. Existe uma diferença muito grande entre indivíduos vegetais e indivíduos animais. E esse é o ponto que eu quero diferenciar isso com vocês. Indivíduos do reino vegetal, eles formam zigoto, tem anterozoide, tem oosfera, ou tem grão de pólen, com seus núcleos espermáticos e oosfera, tem fecundação. Temos o desenvolvimento do zigoto, o crescimento dele até o estágio de mórula. E esse é o ponto crucial que eu quero falar para você. Indivíduos do reino vegetal, eles só se desenvolvem até o estágio de mórula. Eles param no estágio de mórula. Eles não chegam ao estágio de blástula. Então, se algum aluno seu, algum dos nossos alunos perguntar, professor, o que diferencia um indivíduo que é do reino vegetal para um indivíduo que é do reino animal, não tem nada de respiração, não tem nada de fotossíntese, até porque tem animal atualmente que faz fotossíntese, a gente já descobriu, não tem nada de locomoção, não tem nada disso. A resposta correta é: animais são indivíduos que chegam pelo menos ao estágio de blástula. Nós formamos zigotos, nós desenvolvemos mórula, nós desenvolvemos blástula. Alguns animais param no estágio de blástula. E aí, esses animais são exatamente os poríferos, as esponjas. Depois, se desenvolver-se e chegar ao estágio de gástrula, esse animal já tem 2 tecidos embrionários. Olha aí, o link com a aula de agora. 2 tecidos embrionários. Ele tem a ectoderme e ele tem a endoderme. Ele não tem a mesoderme. E aí, esses indivíduos que têm esses 2 folhetos embrionários são as águas-vivas, são os quinidários. Esses indivíduos chegam até o estágio de gástrula.
Depois, se houver mais um desenvolvimento, a gente chega ao estágio de neurula. E aí, quem são os indivíduos que chegaram ao estágio de neurula? A partir do filo dos plateumintos. Plateumintos, nemateumintos, anelídeos, artrópodes, moluscos, todos esses chegam, e nós também, ao estágio de neurula. E aí passam do estágio de neurula, formando alguns órgãos especificamente falando. Então, indivíduos do reino animal, você já entendeu perfeitamente, ele vai ter formação de tecidos. Agora, o indivíduo do reino vegetal, a gente precisa de uma análise um pouco mais profunda. Se ele chega só até o estágio de mórula, e para naquele estágio, então quer dizer que uma planta, uma árvore que seja, uma sumaúma, que é uma árvore brasileira, ou então o baobá, aquela árvore bacana que tem lá em Madagascar, são árvores gigantes, imensas, que, na verdade, são grandes mórulas desenvolvidas. A partir da mórula, ocorreu um desenvolvimento daquela planta, formando caule, formando raiz, formando folhas. A gente vai estudar ainda no nosso curso os tecidos vegetais. E aí, quando estudarmos os tecidos vegetais, vamos ver que existem algumas diferenciações, como, por exemplo, floema, xilema, colênquima, esclerênquima, são nomes de tecidos vegetais. Esses tecidos são todos originados daquela estrutura chamada de mórula. E aí, como eles são tecidos originados de uma estrutura muito primitiva, que é a mórula propriamente dita, é possível que aconteça nos vegetais algo que não acontece nos animais, pelo menos não de forma natural, que é o processo de desdiferenciação. Nos vegetais, é possível que um tecido já adulto volte a ser um tecido tronco, que nos vegetais a gente tem um outro nome, seria um tecido com células meristemáticas, a gente não usa células tronco. E aí ele pode novamente dar origem a outro tecido adulto. Quantas vezes a gente já viu e ouviu falar daquele procedimento que é arrancar um galho de uma árvore e aí colocar ele dentro de um copo d'água, esperar que aquele galho forme pequenas raízes e depois colocar ele e plantar aquele galho. E isso ser suficiente para gerar uma nova árvore, porque acontecerá a formação de raízes que são tecidos diferenciados a partir daquele caule, daquele galho que já tinha tecidos diferenciados. Aconteceu então, na hora que você colocou na água, uma desdiferenciação e rediferenciação para um tecido adulto formando raízes. Tudo bem? Então, explicado isso, reino vegetal e reino animal são os reinos em que encontramos tecidos. Antes disso, em fungos, antes disso, em protozoários ou algas unicelulares ou até em bactérias, a gente não encontra a formação de tecidos. E o nome da disciplina que estuda todos os tecidos do nosso organismo e dos organismos dos vegetais é histologia. Por isso que a gente vai ter aula de histologia animal, que começamos agora esse bloco, e posteriormente também teremos aula de histologia vegetal. Beleza? Vamos falar então de histologia animal? Olha aqui no slide. Aqui a gente tem, na parte de histologia animal, os tecidos do nosso corpo sendo separados através ou de acordo com essas nomenclaturas que aqui estão. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso, são os principais tecidos que nós possuímos. Sendo que tecido conjuntivo, que é esse que eu estou mostrando aqui para vocês, ele é dividido, cara, em vários tecidos diferentes. Existem vários tipos de tecido conjuntivo. Por exemplo, o tecido que guarda gordura no nosso corpo, esse tecido é chamado de tecido adiposo. Ele é um tipo de tecido conjuntivo. O tecido que forma os nossos ósseos, o nosso osso, que é o tecido ósseo, ok? Deixa eu botar aqui no singular. Também é um tipo de tecido conjuntivo. O tecido que forma nossas cartilagens, que é o tecido cartilaginoso. Esse também é um tipo de tecido conjuntivo. Botei só 3 aqui, mas veja você que tem muitas setas, tem muitos tipos de tecido conjuntivo de fato. Vou até botar mais um aqui, tem o TCPD, que é o tecido conjuntivo propriamente dito. Volta aqui para mim.
Por isso, a gente vai ter uma aula só para tecido conjuntivo, que vem depois dessa daqui. Agora, nessa aula, nós falaremos somente de tecido epitelial. Na verdade, nós vamos dividir esse bloco em 4 aulas, justamente os 4 tecidos que você viu aí. Tecido epitelial, depois conjuntivo, depois muscular, depois nervoso. Porque esses 2 últimos, eles têm propriedades e algumas funções muito específicas somente deles, como a contração muscular e a transmissão do impulso nervoso. Antes de continuar, eu quero que você saiba o seguinte: tecido, ele sempre terá um conjunto de células, algumas bem diferentes de outras, mas todas com a mesma função. E além do conjunto de células, o tecido ele terá sempre uma matriz extracelular, uma substância que existe entre essas células. No caso do tecido epitelial, que é o objeto de estudo da aula de hoje, essa quantidade de matriz extracelular é diminuta, é ínfima. Uma das características do tecido epitelial é que as células são justapostas, elas são muito coladas entre si, muito próximas entre si. Isso faz com que ele tenha uma pequena quantidade de matriz extracelular. Vamos falar então um pouco mais desse tecido epitelial, vamos lá aqui no slide, olha só. Aqui tem algumas características do tecido epitelial. Ele é um tecido que é relativamente simples, porque ele não tem muitas células diferentes. Ele tem pouca substância intercelular, foi o que eu acabei de falar com vocês. É tão apertado, é tão junta essas células que formam o tecido epitelial, que ele, olha só aqui, ó, não tem vasos sanguíneos. É um tecido com ausência de vasos sanguíneos. E possui, mesmo assim, possui terminações nervosas. Vários neurônios sensitivos e vários neurônios motores chegam até o tecido epitelial, sendo que mais sensitivos do que os segundos que eu falei. Volta aqui para mim. Feitosa, ausência de vasos, isso não pode dar problema para o tecido? Sim, pode dar problema para o tecido. Se o tecido não tiver uma irrigação satisfatória, ele morre. Ele morre e aí nós temos problemas graves como gangrena acontecendo e uma parte daquele tecido tem que ser retirado. Vou usar 2 exemplos aqui curiosos para que você possa entender. Uma pessoa que tem diabetes, principalmente não tratada, ela tem dificuldade de irrigação dos tecidos que ela possui. É comum pessoas que têm diabetes terem que cortar parte do seu corpo quando não estão com essa diabetes tratada. Isso acontece porque há uma pequena oferta de oxigênio em determinadas extremidades do corpo. As primeiras que sofrem são os pés, justamente pela dificuldade do sangue chegar até lá embaixo e depois voltar, já que esse sangue está muito grosso, com muita glicose percorrendo pelos vasos sanguíneos. Então, o tecido epitelial e até tecidos abaixo do epitelial, eles começam a parar de receber oxigênio e aí esse tecido ele morre, permitindo que bactérias colonizem aquele local, deixando a pele do indivíduo preta, escurecida. E aí o médico fala para o rapaz ou para a mulher, olha, não tem o que fazer, o seu tecido já morreu, precisamos cortar esse pé fora. Isso também pode acontecer com outras partes do corpo, tá? Depende do grau de diabetes não tratada que o indivíduo tem. Por que eu estou falando isso? Porque mesmo o tecido epitelial não recebendo sangue, ou melhor, não tendo vasos sanguíneos, ele recebe sangue. Uma pessoa normal, que não esteja doente, como eu acabei de citar, ela vai receber sangue em todo o seu tecido epitelial. Quando você se arranha, superficialmente, você não sangra, porque você só arranhou o tecido epitelial. Se você corta um pouco mais profundo e sangra, é porque você cortou o tecido epitelial e atingiu o tecido que está logo abaixo. E o tecido que está logo abaixo é que tem vasos sanguíneos. Todo o tecido epitelial, isso é uma regra, tá? Todo o tecido epitelial, ele precisa de um tecido conjuntivo adjacente, coladinho com ele, que tenha uma grande vascularização para que ele possa receber esse sangue e para que ele possa se manter funcionando perfeitamente. Então, o tecido epitelial que forma a nossa pele, por exemplo, o nosso maior órgão, que é a pele, ele terá oxigênio, terá glicose sendo trazida até ele pela vascularização do tecido conjuntivo que está embaixo, mas ele próprio não tem vascularização, beleza? Muito bacana, vamos direto para os slides que eu quero que você veja quais são os tipos de tecido, ok? De tecido epitelial que a gente tem no nosso corpo em geral, beleza? Nós temos aqui, olha, três
tipos de tecidos epiteliais que estão sendo mostrados. Na verdade, aqui a gente até tem mais do que 3. A gente tem o de transição e tem o pseudoestratificado também. Vamos devagar para que você possa entender. Tecido epitelial simples, acompanha a minha setinha aqui para o lado. É o tecido que só possui, olha só, uma camada de células, ok? Ele só tem uma camada de células. O tecido estratificado é aquele tecido que tem obrigatoriamente, olha aqui, ó, mais de uma camada de células. Feitosa, quantas camadas? Sei lá, meu camarada. Pode ter 20, pode ter 30, pode ter 1 milhão. Tecido pseudoestratificado é aquele tecido que engana, aquele tecido que parece que ele é estratificado, mas na real ele é simples. Então eu vou escrever isso para você aqui, ó. Ele parece estratificado, ok? Beleza? Estratificado, estou abreviando aqui, contudo, ó, vírgula, mais conjunção adversativa, vamos lá. Ele é, na real, um tecido simples. Eu vou dar uma mostra para vocês aqui do simples e depois eu falo dos outros, olha, que vem logo depois. O simples, eu peguei aqui um exemplo dele. Essa estrutura que eu estou pintando é o núcleo de uma célula, tudo bem? Essa estrutura que eu estou pintando é o núcleo de outra célula. Eu vou pegar minha caneta preta e vou marcar para você aqui, ó. Isso é a membrana plasmática dessa célula com o núcleo que eu mostrei. Isso é a membrana plasmática dessa outra célula que nós temos aqui. Volta para mim. Acompanhe o seguinte, se todas as células estiverem na mesma posição, se todas as células estiverem ao mesmo tempo sentadas no que nós chamaremos de lâmina basal, então nós temos um tecido epitelial simples, uma camada só. Se você tiver células que estão trepadas, literalmente, uma em cima da outra, e você tem células, então, que não estão ligadas diretamente na lâmina basal, então nós temos um tecido epitelial estratificado. Pegou a ideia? Pegou a visão? Muito bom. O que seria um pseudoestratificado? Todas as células estão na mesma linha, estão na lâmina basal. Contudo, os núcleos delas, olha aí a maldade, eles estão em alturas diferentes. Então, ao primeiro observador que viu esse tecido, pareceu que, na verdade, era um tecido estratificado, até porque, em microscopia óptica, a gente só consegue mesmo visualizar os núcleos. A membrana plasmática ela não é facilmente visualizada. Então, o camarada, quando olhou, ele olhou núcleo em cima, núcleo embaixo. Quer ver? Olha aqui no slide, rapidinho. Olha só aqui, ó, o pseudoestratificado. A gente tem núcleo em cima, estou pintando aqui, ó. Núcleo em cima, tem núcleo embaixo. O cara, quando olha isso, olha só, estou traçando um plano horizontal para você entender. Ele pode entender que esse núcleo que eu estou apontando esteja numa estratificação e esse núcleo em outra. Então, volta para mim. O que acontece nessa situação? O cara se confundiu, achou que era estratificado, deu nome, depois alguém com outro material, com outro microscópio mais potente, mais moderno, falou, não, cara, isso é um tecido que é simples. Então, deram o nome de pseudoestratificado. A gente tem ele principalmente no nosso epitélio do sistema respiratório superior. Nós temos tecidos epiteliais pseudoestratificados, ok? Bom, então você entendeu os 3 principais. Agora tem um que você viu ali que eu circulei, que é o epitélio de transição, o tecido epitelial de transição. Ele é um tecido epitelial que até é estratificado, beleza? As células que ele possui, elas têm um formato específico. Já já eu falo sobre formato. Mas ele é capaz de se esticar. E quando ele se estica, essas células ficam bem achatadas, quase todas apertadinhas, próximas à lâmina basal, e ele fica com uma característica morfológica muito diferente. Por isso que a gente chama de transição. Esse epitélio é exclusivo da bexiga. A sua bexiga, quando ela não está cheia de água, cheia de líquido, ela se encontra num certo tamanho. E o epitélio interno dela é um epitélio que também tem um formato de células. Volta aqui no slide rapidinho para você ver. Olha só o formato dessas células quando elas estão todas em repouso. Essas células são meio redondinhas, tá vendo aqui? Olha, uma coisa assim meio, né?
redonda e tal, sei lá. Enfim, na real a gente chama de cúbica, tá, gente? Mas eu vou explicar isso para vocês. Volta aqui para mim. E aí, quando elas estão nesse formato cúbico, elas estão em repouso. Se elas esticarem, elas achatam-se todas e aí elas mudam o formato. Então, o formato é algo importante também para que a gente possa classificar o tecido epitelial. E aí a gente chega na segunda parte da classificação do tecido epitelial, que é justamente o formato que as células possuem. Quando nós temos um tecido formado somente por células achatadas, a gente chama esse tecido de tecido pavimentoso. Porque o verbo pavimentar significa assentar, significa recobrir. Então, pavimentoso é o tecido que recobre grandes áreas do corpo. Guarda essa informação. O tecido, quando tem células que têm um formato de cubinho, ou mais ou menos redondinhas, como essa que eu mostrei para vocês agora, a gente chama de tecido epitelial cúbico, beleza? E o tecido epitelial, quando tem as células maiorzinhas, com aquele formato como se fosse uma coluna, que foi o caso do pseudoestratificado, aí a gente chama de tecido epitelial colunar, ou também de prismático, é um outro nome que a gente pode usar. Vamos ver exatamente no slide essas informações que eu falei. Olha só, vou pegar aqui uma outra cor para que você possa não se confundir. E aí a gente diz o seguinte, olha só, pavimentoso, tá aqui ó, marcado de verde, beleza? Deixa eu apagar aqui para não ficar muito poluído. Pavimentoso, cuboide, olha aí, cuboide, tá vendo? As células cúbicas aqui ó, do lado, é o colunar desse jeito que aqui se encontra. E o pavimentoso que está aqui desse jeito. Gente, o que acontece? A gente vai classificar, então, os tecidos de acordo exatamente com essas duas informações que nós observamos agora. Se ele tem uma camada só, a gente chama de simples. Se ele tem duas ou mais, estratificado. Se ele tem aquela que confunde, pseudo-estratificado. E, além disso, a gente dá o nome do tipo de células que possui. Quer ver? Vou pegar mais uma corzinha aqui para fazer um frufru. Olha só esse tecido grandão aqui que eu mostrei. Eu quero que você, junto comigo, classifique esse tecido. Ele vai ser chamado, olha só, vamos botar o nome de tecido epitelial. Tô abreviando, tá, gente? Agora vamos botar o tipo de quantidade de camadas que ele tem. Simples, olha aí. Então eu botei simples porque só tem uma camada. E qual é o tipo de célula que ele tem? Pavimentosa. Então eu completo botando pavimentosa do lado. Caramba, é o nome dele, Feitosa? Sim, é o nome dele. Ele é o tecido epitelial simples pavimentoso. Esse é o nome desse tecido que eu acabei de marcar com uma seta amarela para você. Volta para mim. Então, querido, você vai ter que sempre utilizar esse nome e sobrenome para classificar um tecido. E aí, a dica que eu te dou é que você tente relembrar sempre a função daquele tecido. A gente fala muito disso nas nossas aulas, né? A gente fala sobre tipos de tecido, mas a gente às vezes esquece de fazer a contextualização com a função. Vamos lá. Vamos pensar na pele, que é o órgão maior que nós temos, é mais fácil da gente trabalhar com ele. O tecido que recobre toda a minha pele, beleza? Olha só o verbo que eu usei, que recobre toda a minha pele. Não pode ser um tecido cúbico, porque senão eu gastaria um monte de célula cúbica para poder recobrir todo ele. Não precisa ser colunar, até porque eu também gastaria muitas células e muita energia para manter essas células. Então é melhor que ele seja pavimentoso. E é exatamente isso que ele é. É um tecido epitelial pavimentoso, o nosso tecido que faz a epiderme, a camada mais superficial da pele. Só que calma aí, Feitosa, ele é tecido epitelial pavimentoso, ele é simples ou estratificado? Você que vai me dizer. O que você acha? A pele, ela pode ter uma camada só ou é necessário que ela tenha mais do que uma camada? Pensa. Pensa aí enquanto eu bebo um negocinho aqui. Nem sei se eu podia beber esse negócio aqui. Fazendo com logo, enfim. E aí, cara, me ajuda. Se você tiver somente uma camada de células, você vai ter problema. Porque qualquer cortezinho que você tenha, você já vai acessar o tecido mais interno. Você já vai acessar o tecido que está logo embaixo, que é o conjuntivo. Então, uma pele bem organizada, bem estruturada, uma pele que ao longo do processo de evolução foi selecionada, é a pele que tem uma maior quantidade de camadas de células. Essa pele se chama, ou melhor, esse tecido epitelial se chama tecido epitelial estratificado
pavimentoso. É o nome do nosso tecido da epiderme. Agora vamos aproveitar esse clima aí de formação de tecidos e tal. Me ajuda no alvéolo pulmonar. Vem aqui comigo no slide que eu vou desenhar para vocês. Olha só, no alvéolo pulmonar nós temos uma estrutura que recebe uma grande quantidade de gases, por exemplo, gás oxigênio, ok? Recebe até também gás nitrogênio, também recebe gás carbônico, enfim, tem uma certa quantidade de gases que chega nesse alvéolo pulmonar. E nós temos os vasos sanguíneos, deixa eu pegar um vermelho mais escuro, mais bonito aqui. Nós temos os vasos sanguíneos que passam logo abaixo desse alvéolo pulmonar, tranquilo? Me ajuda, as células que formam esse alvéolo pulmonar, essas células aqui, elas serão, de acordo com o que você acha, cúbicas, pavimentosas, elas serão colunares, esse epitélio será simples, estratificado, pseudoestratificado. Eu até comentei com vocês que lá no trato respiratório superior é pseudoestratificado, né? Mas aqui, olha o desenho que eu acabei de fazer. Olha o formato do desenho que eu acabei de fazer. Deixa eu jogar um 3Dzinho aqui só para gastar essa tinta aqui. Ficou maneirinho. Beleza, esse alvéolo pulmonar que a gente acabou de construir aqui, ele não pode ter um conjunto de células, um monte delas, uma em cima da outra. Os gases que aqui estão precisam conseguir passar facilmente, vou pegar o oxigênio, tá? Para dentro do vaso sanguíneo. Então, esse tecido epitelial, ele tem que ser, olha só, vou escrever aqui embaixo para você, ó, um tecido epitelial, ok? Que seja simples, mudei, hein? Na pele era estratificado. E vai ser pavimentoso também. Volta para mim aqui. Por que que vai ser? Pode voltar, acredita. Por que que vai ser pavimentoso? Vai ser pavimentoso, cara, porque esse tecido, se ele for colunar grandão, vai demorar muito tempo do oxigênio passando dentro da célula até chegar no sangue. É melhor que ele seja pavimentoso, porque o oxigênio ele vai atravessar rapidinho, olha só, atravessa rapidinho e já chega direto dentro do sangue. Pegou a ideia? Então, pavimentoso por causa disso também. Na real, quase todos os tecidos epiteliais que entram em contato com o meio externo de alguma forma, aqui, por exemplo, com o ar, com os gases, eles serão pavimentosos. Tá bom? Você já viu aqui alguns exemplos de tecido epitelial e agora a gente vem para uma amostra exatamente da epiderme, justamente porque é o tecido epitelial mais famoso que nós temos no corpo, beleza? Olha que imagem bacana que nós temos aqui do lado, representando essa epiderme, essa estrutura que forma a nossa pele. Primeiro quero mostrar algumas coisinhas para vocês sobre esse tecido aqui. A parte da epiderme, a parte mais externa do corpo, é essa partezinha que eu estou mostrando aqui, beleza? A epiderme. Na verdade, ela vem até um pouco mais embaixo. Deixa eu puxar mais embaixo aqui, olha só, vem até aqui, melhor essa chave aí, mas até aqui, mais ou menos assim, beleza? Aí tudo a gente tem a epiderme. Na camada mais superior, observe você que as células, elas estão muito achatadas, beleza? Elas estão muito achatadas e elas não têm espaço entre elas praticamente. É bem aquela característica do tecido epitelial mesmo que eu falei. E aqui embaixo, as células estão sim achatadas, ok? Também tem pouco espaço entre elas, mas elas são um pouquinho maiores. Volta para mim. É porque as camadas superiores da sua pele, elas são de células mortas. Células que quando você toma banho, fizer uma esfoliação, ou quando alguém te arranhar assim, ó, vai sair essa pele completamente. Na unha da pessoa, na sua esfoliação, na hora que você toma banho. Então, essas células, elas precisam ser retiradas, elas precisam ser jogadas para fora e você faz isso regularmente. A não ser que você não tome banho, obviamente. Mas, enfim, o que acontece é que nessa camada superior, essas células não têm uma adesão tão forte, tão grande quanto essas um pouco mais abaixo, que estão vivas, com seus complexos proteicos que seguram suas membranas basolaterais completamente organizados. Então, a nossa pele, ela tem uma boa adesão, mas nas camadas de células vivas, nas mortas, elas se soltam facilmente. Outra característica importante, nós temos células chamadas de queratinócitos na nossa epiderme. E esses queratinócitos, eles são importantes porque produzem
células produzem queratina, que é uma proteína especializada em impermeabilizar a nossa pele. Então, nós não perdemos água facilmente, justamente porque a gente tem muita queratina na nossa pele. Inclusive, uma curiosidade, na palma da mão, nós temos mais queratina do que no resto do corpo. Então, por isso que aqui nós temos uma pele grossa, é assim que a gente classifica na histologia, e aqui nós temos uma pele fina, aqui tem mais queratina. E mais uma curiosidade que pode acontecer e aparecer no seu certame. Você fica com a mão enrugada quando você vai à praia, quando você fica na piscina, porque a queratina que tem na sua pele grossa, ela superidrata, ela pega muita água e ela dobra. Então, por isso que você forma aquelas rugas. Quando você sai da água, essa água, ela extravasa, ela sai e a sua pele volta ao normal. Como aqui você tem pele fina, não tem muita queratina, ela até superidrata, mas ela não chega a dobrar, formando as rugas que nós formamos, seja na sola do pé ou seja na palma da mão. Mas o que mais cai mesmo sobre tecido epitelial e tal, que pode aparecer, são justamente as células produtoras de melanina. Como é que é o nome? Melanócitos é o nome dessas células. Vamos ver ela aqui no slide. Olha só, essa bonitona aqui, ó, mais escura, tá vendo? Um azul escuro, bacana, bonito. Essa é o melanócito. Bom, primeiro, onde é que o melanócito fica nessa história toda? O melanócito é uma célula que fica entre a derme, que é a camada inferior, tá? Vamos aqui, ó. Aqui seria a derme. E a epiderme, que é a camada superior, beleza? Então, aí ficam os melanócitos. Nessa região que eu estou marcando aqui de vermelho, também é considerado uma parte da epiderme também, beleza? Mas é a região que a gente encontra uma grande concentração de melanócitos. Esses melanócitos, eles têm uma estrutura morfológica muito curiosa. Veja você, a membrana plasmática deles, ela se ramifica, olha só, ele forma prolongamentos citoplasmáticos, tá vendo como é que é? Esses prolongamentos citoplasmáticos são importantes para levar a melanina até partes superiores da epiderme. Só para que você entenda, vou mostrar aqui nesse slide ainda, esse aqui é o núcleo de um melanócito, esse aqui é o complexo de Golgi dele, e essas bolinhas que você está vendo são chamadas, vou puxar a seta, tá? De melanossomos. Volta para mim aqui. Melanossomos são estruturas que são formadas a partir do complexo de Golgi desses melanócitos. A gente estudou em aulas anteriores o processo de formação de proteína. E aí eu falei para vocês que o retículo rugoso ajudava na produção de proteínas quando são necessárias a serem exportadas, lembra disso? Forma-se vesículas de transição que vão para o complexo de Golgi, são glicosiladas, depois elas formam vesículas de secreção e aí por exocitose são jogadas para fora. Cara, o melanócito, ele é uma célula sinistra. Ele é uma célula que produz essa tal de melanina, que é uma proteína que protege o núcleo dessa célula e de outras células. O melanossomo, ele vai sendo levado pelos prolongamentos para outras regiões da epiderme. E ele é extravasado, ele é exocitado ou plasmocitado e ele pode entrar no queratinócito, aquela célula que produz queratina. E lá dentro, ele pode até se fundir com o lisossomo do queratinócito. Desse jeito, a melanina ela se solta, beleza? Esse grão de melanina, ele se abre e aí essa melanina, ela forma um capuz, literalmente um capuz, protegendo o núcleo daquela outra célula. Ou seja, a melanina tem como principal função, não é te deixar bronzeado, bonitão, na cor do verão, não tem nada disso. A melanina, ela tem como função proteger o núcleo das suas células. Quem tem mais melanina tem mais proteção, é como se fosse um campo de força que é feito em volta do núcleo. Então, se você é uma pessoa que tem mais melanina na sua pele, sinta-se extremamente privilegiado. Você é uma pessoa quase que com superpoderes, num planeta Terra cheio de radiação ultravioleta incidindo sobre nossas cabeças. A radiação ultravioleta, ela pode ser danosa em grandes quantidades ao nosso DNA, porque ela quebra as bases nitrogenadas, ela provoca metilações da guanina, enfim, uma loucura. Pode gerar mutações graves que podem até causar câncer de pele. Se você é um indivíduo moreno, um indivíduo negro, uma pessoa que tem uma grande quantidade de melanina, você é alguém extremamente privilegiado. Isso é muito bom em relação, obviamente, que eu estou falando aqui,
a proteção das suas células epiteliais. Ou seja, meu querido, melanina é tudo de bom. Melanina é tudo de bom. Mas tudo bem, vamos lá, vai. Você é uma pessoa que não tem muita melanina, mas você quer ficar protegido. Você pode pegar um pouco de sol de forma gradativa e isso estimulará os seus melanócitos a produzir essa melanina. Aos poucos, essa melanina vai ser produzida, liberada, e você vai ficar com uma cor um pouco mais bronzeada. Mas, Feitosa, eu vou na praia e eu só fico vermelha. Caraca, eu não consigo, fico igual um camarão, um pimentão. Calma. O que acontece, o que aconteceu provavelmente, é que você ficou muito tempo no sol de uma vez só. Então, não deu tempo da sua melanina ser produzida, que já é pouca, né? Você é mais pessoa mais branca e tal. Não deu tempo de ser produzida essa melanina, ser estimulada, liberada pelos prolongamentos do melanócito. E aí, você, na verdade, só dilatou os vasos sanguíneos, promoveu uma ruborização da sua pele, ela ficou mais vermelha e você não conseguiu aquela cor que você queria. Então, qual é a dica do verão? É que você vá aos poucos à praia. Isso aí é para todo mundo, tá? Não pegue sol na hora mais quente, etc, etc, etc. Vamos voltar para o slide. As especializações que aqui estão sendo faladas são exatamente essas células mais específicas presentes no epitélio de revestimento. Passei para poder falar agora de um novo tipo de epitélio, que também é muito citado e também faz parte dos tecidos epiteliais, que é o epitélio glandular. Epitélio glandular, ele é aquele que foi formado por uma invaginação, olha o nome, por uma invaginação, estou escrevendo aqui em cima, do epitélio, do tecido epitelial e com a posterior formação de uma estrutura secretora. Vamos devagar. Aqui em cima, a gente tem as células epiteliais. Estou marcando uma, estou marcando duas, estou marcando três, tá bom? Estou marcando várias. Olha o que aconteceu, olha o que ele fez, como dizia Galvão. Acontece uma internalização dessas células, formando uma dobradura de tecido que se estende para dentro daquele tecido dérmico, para dentro da derme, que seria essa parte que eu estou marcando aqui. Observa você que então que teremos células epiteliais guardadas perfeitamente dentro da derme e agora elas têm uma diferenciação. Acontece que nas mais internas, as células se transformarão em células secretoras, células que produzem substâncias e que jogam essas substâncias para o ducto que foi formado. Se esse ducto fica muito cheio, pode acontecer dessa célula ou dessas células, elas extravasarem através desse ducto essa substância para o meio externo. Isso agora vai ser chamado de glândula exócrina. Glândula exócrina. Volta aqui para mim. A glândula exócrina, que nós temos como exemplo aí, mais famoso, é a glândula sudorípara. Existem outras, obviamente, glândula lacrimal, glândula salivar, mas a sudorípara é bem fácil de você entender. Quando está muito quente, essa glândula, ela produz uma certa quantidade de líquido, que é o seu suor, e vai enchendo aquele ducto. Quando fica um calor muito excessivo, mais água é minada por aquela glândula e a gente tem água escorrendo pela pele. Essa água que escorre pela pele, ela ganha o calor do ambiente e não deixa que o calor do ambiente seja levado ou transmitido para a sua pele e para os seus tecidos mais internos. Quando essa água ganha calor suficiente, ela evapora e leva esse calor embora. É para isso que você sua. Então a gente vai classificar da seguinte forma. Se a glândula ela libera a sua secreção para o meio externo, a gente vai chamar ela de glândula exócrina. Ou se essa glândula joga a sua secreção para uma cavidade interna do corpo. Por exemplo, o pâncreas, que a gente andou falando aí em outras aulas. O pâncreas é uma glândula que fica aqui dentro, embaixo do seu estômago, e ele produz um suco chamado de suco pancreático. Ele joga esse suco para dentro do seu intestino delgado, para dentro do duodeno. Isso é produzir uma secreção e jogar essa secreção para o interior de uma cavidade. Então ele também é considerado uma glândula exócrina por conta disso.
Beleza? Eu falei da glândula salivar, é a mesma coisa, tá? E joga para dentro da boca a sua saliva. Mas algumas dessas glândulas que sofrem a invaginação que eu mostrei para vocês, elas sofrem uma invaginação tão profunda que elas perdem o contato com o tecido epitelial superior. Essas que perdem o contato com o tecido epitelial superior, elas ficam soltas dentro do tecido conjuntivo interno, e aí dessa forma elas agora se transformam numa glândula que não consegue mais jogar suas secreções para o meio externo. Agora elas são glândulas que produzirão essa secreção e jogarão para o interstício ou diretamente até para um vaso sanguíneo. Então, ou ela joga para o interstício e depois para o vaso sanguíneo, e chega no vaso sanguíneo, ou ela joga direto para o vaso sanguíneo. Olha para o slide. Tá vendo aí? Essas glândulas que você vê na sua direita são glândulas que jogarão suas substâncias para cá. Olha aqui a bolinha vermelha, tudo bem? E depois essa bolinha vermelha, são a secreção, elas podem entrar direto no capilar sanguíneo. Ou até ela pode jogar direto para o capilar sanguíneo essa secreção. Essa é chamada de glândula endócrina, ok? Essa é chamada de glândula endócrina. Se a glândula ela for exócrina e também endócrina, se ela for as duas coisas, então a gente chama ela de mista, ou também temos um outro nome importante que eu quero que você saiba, chamado de glândula mesócrina. Tudo bem? Pode voltar aqui para mim. Então, dessa forma, você viu aí quais são exatamente os dois tipos de epitélio mais famosos, que nós temos no nosso organismo. Para deixar bem claro aí para você e bem fácil de entender, eu fiz uma listinha com a sequência de várias glândulas exócrinas que você precisa conhecer e saber quais são as secreções que elas produzem. Vamos dar uma olhadinha? Olha só aqui no slide. Primeira foi a que eu falei, glândula sudorípara, tá vendo aquela lá em cima que produz o suor? Então eu vou escrever aqui, ó, suor, desse jeito aí, com U, beleza? O verbo é suar. Sebáceas, que são as glândulas que produzem o sebo que nós produzimos. Glândulas salivares produzem saliva na boca, que ajuda na digestão. Glândulas mamárias, que produzem leite, no caso das mulheres lactantes, ou das fêmeas de mamífero que amamentam. As gástricas, glândulas gástricas, que produzirão substâncias importantes como o ácido clorídrico, o HCl, beleza? Então, o estômago, por exemplo, tem várias glândulas nele. Glândulas entéricas são glândulas que estão no intestino e são responsáveis por produzir substâncias como, por exemplo, o suco entérico. Então, o suco entérico é produzido pelas glândulas entéricas, ok? E faz parte também do processo e do procedimento de digestão. E as lacrimais, que produzem as lágrimas que nós possuímos, ok? Vamos lá, volta aqui para mim. Algumas glândulas exócrinas, elas também têm uma outra classificação, que é de acordo com o tipo de liberação de secreção. A gente pode chamar ela de apócrina, holócrina ou merócrina, dependendo do tipo de secreção que ela libera. Quando uma glândula ela se rompe inteiramente e joga tudo que ela produziu para fora, junto com partes da estrutura dela, a gente chama isso de holócrina. Quando só a parte de cima dela se rompe e joga a secreção para fora, a gente chama de apócrina. Holócrina, merócrina e apócrina, perfeito. E quando ela joga só uma parte, metade dela, a gente chama de merócrina. Tudo bem? Bom, queridos, então, muito bom que vocês acompanharam comigo aqui até o final essa aula de tecido epitelial. A gente daqui a pouco começa a nossa aula de tecido conjuntivo. Você que está vendo no seu momento, não esqueça de fazer os exercícios que nós temos no nosso material, na nossa apostila, e qualquer dúvida, manda para a gente no fórum. Aproveitando que vocês estão aí, se quiser seguir a gente nas redes sociais, professor Diego Feitosa é @dcfeitosa, ok? Professor Rafael Lira é o @prof. Rafael Lira, e o professor Daniel Reis, @o Reis da Biologia. Tranquilo? Galera, até a próxima e tchau, tchau.